Bora falar dos resultados do terceiro trimestre de 2025 da BB Seguridade, mas eu vou fazer de uma forma diferente porque diversos canais já mostraram os resultados, mas eu quero mostrar a minha perspectiva. Também quero mostrar para vocês que a BB Seguridade deve pagar proventos muito altos nos próximos meses e no final quero falar se realmente vale a compra da BB Seguridade ou hoje seria melhor outra seguradora. Olá pessoal, meu nome é Rafael. Quem já é inscrito no canal, se puder dar um like aqui já na confiança. Se você não é inscrito, inscreva-se porque me ajuda muito aqui no canal. Então, começando pelos destaques do terceiro TRI de 2025, um lucro líquido de 2,6 bilhões, que foi uma alta expressiva de 13% olhando ano contra ano, e nos 9 meses de 2025, uma alta de 13%. O resultado da própria operação da BB Seguridade cresceu apenas 2,4%. E nos 9 meses de 2025, 5,7%. Aqui eu já quero chamar um ponto de atenção que o mercado vem batendo nos resultados da BB Seguridade, porque o resultado dessa empresa é dividido entre o resultado da própria operação da empresa e o resultado financeiro, que seria, entre aspas, o caixa da BB Seguridade, que ela deixa rendendo normalmente em títulos de renda fixa. Então percebam que a operação da empresa não cresceu tanto olhando os 9 meses de 2025 e o resultado financeiro que conseguiu favorecer o lucro líquido, crescendo em torno de 55%. Então esse já seria um ponto de atenção, porque o mercado está esperando que o resultado operacional da empresa para os próximos anos não cresça de uma forma muito acelerada. E olhando o lucro líquido recorrente, a BB Seguridade cresceu olhando os 9 meses de 2024 versus 9 meses de 2025 em 14%, porém aqui a gente consegue ver mais uma vez que o resultado financeiro impulsionou em muito os resultados, porque em 2024 o resultado financeiro representava 16% do resultado total da BB Seguridade, enquanto em 2025 cresceu para cerca de 22% o resultado, e o resultado financeiro consolidado cresceu em 55%. Porém, apesar dessa grande ajuda do resultado financeiro, percebam que o resultado operacional, a BB Seguridade conseguiu crescer em todos os seus braços, tanto na Brasilseg, BB Corretora, Brasilprev e também Brasilseg. Então, apesar de não ter tido um crescimento operacional tão robusto, mesmo assim conseguiu crescer. E falando um pouco de cada um dos braços da BB Seguridade, começando pelo seu braço mais forte, que é a Brasilseg, os prêmios emitidos caíram em 7,9%. Esse foi um dos destaques negativos da BB Seguridade, principalmente no setor rural, em que ela é líder do setor. Então houve um recuo em torno de 11,6%, olhando a variação dos últimos 9 meses. E essa participação negativa do setor rural ainda não deve se normalizar para os próximos meses e ainda pode demorar até meados do final de 2026 para 2027 para o setor rural conseguir crescer novamente. E olhando os indicadores de desempenho, principalmente o índice combinado, que mede a lucratividade das operações de seguros da companhia, comparando com os custos operacionais. Então, um índice combinado acima de 100% normalmente é prejuízo e abaixo de 100% é lucro. Então, percebam que a BB Seguridade consegue fazer um bom trabalho nesse quesito. E olhando o resultado financeiro da Brasilseg, aumentou em 45% e o lucro líquido recorrente em torno de 13%. E outro braço da BB Seguridade seria a Brasilprev, que diminuiu o número de contribuições em 20%. As captações líquidas também diminuíram para cerca de 4 bilhões e o índice de resgates aumentou de 10% para 11,2%. Porém, as reservas da Brasilprev aumentaram em cerca de 9%. Consequentemente, conseguiu melhorar o resultado financeiro e o lucro líquido cresceu em cerca de 19%. Porém, percebam um detalhe, é que a taxa de gestão das previdências da BB Seguridade diminuíram de 0,92 para 0,87. Então isso fez com que a taxa de gestão em números consolidados não crescessem de forma acelerada. E olhando a Brasilcap, aumentou a arrecadação em 9%,
reservas aumentaram em 6% e o resultado financeiro aumentou em cerca de 2%. Logo, o lucro líquido não cresceu de forma acelerada, em torno de 4%, comparando 9 meses de 2024 versus 9 meses de 2025. E falando de um dos braços mais rentáveis, a BB Corretora, as receitas de corretagem cresceram em torno de 5%, e olhando a composição da carteira, o número de seguros aumentou em percentual, previdência caiu e capitalização aumentou. Porém, percebam a margem líquida da BB Corretora, que aumentou em 2,6 pontos percentuais para 62,4. Então, a cada R$100 de faturamento da BB Corretora, R$ 62,40 vira lucro diretamente no bolso da empresa. E o lucro líquido cresceu em cerca de 9%, olhando os 9 meses de 2024 contra os 9 meses de 2025. E se a BB Seguridade não ficar esperta, ela vai ter que trocar o nome de BB Seguridade para BB Corretora, porque percebam que nos 9 meses de 2025, a composição do resultado, o braço de seguros encontra-se em torno de 39,9%, enquanto a BB Corretora encontra-se em 39,4%. Então, em alguns períodos, o setor de corretagem está conseguindo ter uma lucratividade maior na composição do resultado. Brasilprev representa 16%, Brasilcap 2%, outros 2% e a Brasildental 0,2%. Agora, falando das projeções para 2025, o resultado operacional não decorrente de juros encontra-se em 5,9%, porém não se animem muito, porque essa já é uma projeção revisada, porque antes a BB Seguridade tinha uma expectativa de crescimento maior. Os prêmios emitidos pela Brasilseg hoje recuaram em torno de 7,9% e a BB Seguridade espera entre menos 4% e 1%, e esse seria mais um dos motivos que o mercado tem batido na BB Seguridade, porque aparentemente não está conseguindo atingir nem mesmo as projeções já revisadas. E nas reservas de PGBL e VGBL da Brasilprev, hoje encontra-se batendo o piso em torno de 9%. Porém, apesar de alguns adendos, o resultado surpreendeu as expectativas do mercado, visto que havia uma expectativa em torno de 2,3 bilhões de lucro e o reportado foi de 2,5 bilhões. Consequentemente, no momento que eu estou gravando o vídeo, a BB Seguridade subiu na cotação em torno de 2,3%, porém esse seria um suspiro na BB Seguridade, visto que no ano ela já caiu cerca de 7%, e olhando desde as máximas, uma queda em torno de 20%. E agora a minha opinião pessoal, se hoje valeria a compra da BB Seguridade, antes de citar a compra, vou citar alguns pontos de atenção. O resultado financeiro da BB Seguridade está segurando o resultado total, visto que o resultado operacional não se encontra muito positivo e a perspectiva não é de uma alta muito acelerada, então muito cuidado nesse quesito, o mercado ainda poderia bater na cotação antes de aumentar novamente. A expectativa de crescimento do resultado operacional encontra-se baixa, principalmente por causa do setor rural. Então, essa é mais uma ação que tem que ter um pouco de paciência, porque ainda depende, de certa forma, do setor rural, apesar de ser um pouco diferente do Banco do Brasil, depende do setor rural para poder crescer. E caso a taxa Selic diminua nos próximos meses, isso poderia auxiliar a operação da empresa, porém poderia queimar um pouco do resultado financeiro, que tem ajudado a BB Seguridade nos últimos meses. Mas na minha opinião, eu ainda acredito que a BB Seguridade encontra-se subavaliada, visto que o PL atual é em torno de 7,4 vezes e a média desde seu IPO fica em torno de 11,6 vezes. Então, apenas olhando por esse indicador, a BB Seguridade ainda conseguiria subir quase 50% na cotação, e exclua esse PL de 2013, porque foi não recorrente, até porque o IPO da empresa foi no meio do ano, e hoje eu não estou adquirindo mais BB Seguridade, porque ela já representa uma parcela grande da minha carteira, em torno de 27%, porém eu acredito que nesses preços a BB Seguridade ainda encontra-se muito atrativa. E para finalizar, falando de dividendos, a BB Seguridade paga apenas dividendos que seriam isentos de imposto de renda e normalmente ela paga em fevereiro e em agosto.
E para a gente fazer uma projeção, se o lucro líquido de 2025 terminar em 8,8 bilhões, visto que nos últimos 9 meses a BB Seguridade já lucrou cerca de 6,8 bi, então teríamos um lucro por ação de R$ 4,40, com um payout de 88%, a BB Seguridade pagaria em torno de 11,46%, e como a BB Seguridade já pagou R$ 1,94 em agosto, deve pagar R$ 1,93 ainda para fevereiro de 2026, o que seria um dividendo na casa dos 5,7% numa paulada só. Outro ponto para a gente ficar de olho é que se a BB Seguridade conseguir crescer os seus dividendos olhando entre 2025 e 2026 em torno de 7%, pagaria proventos em agosto, fevereiro e depois em agosto de 2026. Então, em apenas 13 meses, ela pagaria cerca de R$ 5,95 por ação, o que seria um dividend yield na casa dos 18%. Então, hoje, olhando as empresas consolidadas e que pagam bons proventos na bolsa, eu acredito que a BB Seguridade seria uma ótima opção. Mas e você, pessoal? O que vocês estão fazendo olhando para esse resultado da BB Seguridade? Está comprando mais? Passou dos seus preços teto? Ou ainda você está esperando mais algum resultado? No mais, deixa um ótimo dia para vocês e um abraço.